Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM, aqui. Patrocinado por Vendedores informais mantêm rotina nas ruas de Maputo. Munícipes destacam importância histórica e reconhecem os desafios que o país ainda enfrenta. O governo de Cabo Verde anunciou medidas imediatas para apoiar as empresas afetadas pela tempestade Irene. Boa noite, são em todo o território nacional 19 horas. A esta altura, sim, damos por iniciada a primeira edição da XM News. Para já, vamos observar as atualidades que marcam a página nacional e internacional. Num dia em que Moçambique assinala a tolerância de ponto alusivo ao feriado dos Acordos de Lusaka, muitos vendedores informais e ambulantes mantêm-se nas ruas em busca de sustento. Enquanto parte da cidade desacerela, esses trabalhadores enfrentam o dia com resiliência, conscientes de que o descanso ainda não é uma opção. Em Moçambique, os vendedores ambulantes, também conhecidos como informais ou camelos, movimentam-se pelas ruas com produtos diversos, alimentos, artesanato, roupas e artigos utilitários. Este tipo de comércio é essencial para a economia local, garantindo o sustento de milhares de famílias. Neste 7 de setembro, data que marca os acordos de Lusaka assinados em 1974 entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique, a equipe da XM saiu às ruas de Maputo para ouvir quem continua a trabalhar mesmo em dia de tolerância de ponto. Carlitos, vendedor informal, afirmou que ainda não se sente vitorioso, por esta razão está a trabalhar. Vitorioso, por isso não tenho como celebrar. Sim, ainda estou na batalha. O tempo que eu terei a vitória posso celebrar, mas por enquanto é prematuro, no meu caso, celebrar o dia da vitória, enquanto ainda estou na batalha. As pessoas que foram vitoriosos ontem estiveram lá na praça da independência ou dos combatentes, mas é que a nossa geração ainda estamos na batalha. Nós não temos como celebrar a vitória enquanto ainda estamos na batalha. Os que foram vitoriosos foram celebrar ontem e ainda não estamos a batalhar. No dia que nós vamos nos sentir vitoriosos, vamos celebrar. E se caso coincida uma segunda dessa como tolerância de ponto, quando já conseguimos a nossa vitória, a gente fica em casa a relaxar. Por enquanto ainda estamos na batalha. Por sua vez, Matias afirmou que o dia está a ser muito difícil, pois não há clientes. Não há clientes também, só estamos a arrumar por arrumar, só porque não há como, se a pessoa não fazer assim, não há pão. Tentativas de melhorar a vida um pouco, né? Porque não posso também eu sentar em casa, sentarmos todos lá, já não há consciência, né? Sim, então tem que aqui tentar maneira, mas embora que a família estão lá em casa, mas eu tentando melhorar um pouco a vida. Julião Sebastião, ambulante, contou que está a passar bem o dia, mas destacou a necessidade de produzir, afirmando que não podia ficar em casa e que primeiro precisa trabalhar. Sem nenhum problema e também as minhas coisas estão a andar muito bem. Prefiro sair para apanhar um pão. Quando ficar em casa, as coisas não saem. Arlindo, também vendedor informal, explicou que não pode deixar as laranjas em casa, senão podem estragar-se e por isso optou em ir à rua vender mesmo sem movimento. Em Maputo, a tolerância de ponto, alusiva aos acordos de Lusaka assinados em 7 de setembro de 1974 em Lusaka, celebra o marco histórico que antecedeu a independência nacional. Mas para muitos trabalhadores informais, o dia continua a ser de luta e não de descanso. Assinala-se este domingo os 51 anos desde a assinatura dos Acordos de Lusaka, um marco decisivo para a independência de Moçambique. Na cidade de Maputo, munícipes reconhecem a data e falam dos atuais desafios.
Os acordos de Lusaka, assinados a 7 de setembro de 1974, entre a Frente de Libertação de Moçambique e o governo português, colocaram fim a mais de uma década de luta armada, abrindo caminho para a proclamação da independência nacional no ano seguinte. Para muitos cidadãos, esta é uma data de orgulho e reflexão sobre os ganhos e desafios. Está a progredir mesmo, está a progredir. Fala-se muito de emprego, desemprego, que é tudo mais aquilo ali, mas não é bem isso. Há dificuldades no ensino, mercado de trabalho. Eu não vejo que algo temos a melhorar, né? Mas, não vejo melhoria na minha opinião. A 25 de setembro nga yeso sinyana ne ile ka khulule ko kulungu fustereke hinkwenu hine nga la Mozambique tsake ngopfu stereke wa twisisa ne ntimbili ta hina tinyoxile na vanghani va hina la hi nga kona va tsake ngopfu stereke ka siku la nyamuntlha nga ka loni hi tsakile hinkwenu a ku na lexi hi nga xikhalo hi nga xoni. Em relação aos desafios, os entrevistados reconhecem que o espírito de resistência que marcou os acordos de Lusaka devem continuar a inspirar os moçambicanos na construção de um futuro melhor. Eu acho que o governo deveria implementar projetos realistas, porque projetos até que existem, mas na verdade não são realistas, mas são situações políticas, só vemos na televisão. E a realidade é outra. Valeu muito. Mudou muito isto aqui. Com aquelas assinaturas mudou muito. Os desafios a própria pessoa tem que... Aliás, a pessoa tem que arranjar meios, né? Para poder ter o... Para muitos moçambicanos, celebrar esta data é reafirmar a identidade nacional e renovar o compromisso com a construção de um país unido e próspero. O antigo reitor da UEM, Filipe Couto, diz que o setor da educação no país registrou avanços importantes nos últimos 50 anos. Contudo, é crucial que se faça uma reflexão sobre as necessidades reais da sociedade para garantir que o setor continue a responder aos desafios atuais e futuros. Nos últimos 50 anos, a educação em Moçambique passou de um sistema marcado pela desigualdade e acesso limitado, com a criação de um Sistema Nacional de Educação após a independência em 1975, com o objetivo de formar o homem novo. Para um antigo reitor das universidades, Eduardo Mondlane, apesar de reconhecer avanços no setor, existe a necessidade de uma reflexão profunda. A educação deve ir como sempre. Mas o que resultou foi o seguinte: tivemos grandes falhas e que mostraram como a educação, eu estou na educação, não tomou cuidado de evitar grandes erros que fizemos. Couto afirmou igualmente que é preciso estas falhas nos próximos anos, tanto na formação dos professores como no corpo administrativo. E pensaram, a educação deve ir como sempre. Mas o que resultou foi o seguinte: tivemos grandes falhas e que mostraram como a educação, eu estou na educação, não tomou cuidado de evitar grandes erros que fizemos. Refira-se que no momento em que o mundo enfrenta mudanças aceleradas e complexas, pensar na educação a longo prazo é uma questão de sobrevivência. A Ordem dos Advogados de Moçambique defende que não há justificativa para o país continuar entre os mais pobres do mundo. Segundo a organização, o desenvolvimento é um direito fundamental dos cidadãos que está sendo violado. A Ordem dos Advogados de Moçambique criticou o fato de o país figurar entre os mais pobres do mundo, apesar de ter abundantes recursos naturais, e defende que o desenvolvimento é um direito violado. O bastonário Carlos Martins apontou a falta de acesso a serviços essenciais como saúde e educação e ausência de habitação digna como prova desta violação. Falar de um país rico, estamos a falar de um país que tem 2.700 quilômetros de costa, mar, turismo, serviços com portos, temos o corredor do norte, temos o corredor do centro, temos o corredor de Maputo, com ferrovias,
preparadas, portanto, podemos prestar serviços. Estamos a falar que na renovação energética dos próximos tempos, dos 10 recursos mais importantes, Moçambique tem mais de 5. Portanto, é um player importante a nível de recursos naturais. Portanto, temos tudo para sair deste subdesenvolvimento que nos encontramos, sendo mesmo dentro dos países da CPLP, aquele que está na cauda. Portanto, nós estamos na cauda relativamente a uma Guiné-Bissau, relativamente ao São Tomé. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A organização exige medidas urgentes do governo para mudar a situação, transformando os recursos naturais em bem-estar social para a população. Embora Moçambique seja formalmente um Estado democrático, tendo passado por várias reformas políticas e administrativas, a verdade é que ainda não consolidou um modelo de gestão que privilegia o bem comum. Precisamos de consensos sobre reformas necessárias na nossa sociedade. O Executivo, mais do que medidas paliativas, deve encontrar soluções estruturantes que criem resiliência à economia e às finanças das famílias moçambicanas, através da atração de investimento interno e estrangeiro e redução de taxas de juros. A criação de riqueza desponta da iniciativa privada. O direito ao desenvolvimento, como defendido pelas Nações Unidas, obriga-nos a pensar na forma como o Estado promove oportunidades e igualdade. Ainda nas atualidades de âmbito nacional, o governo proibiu o uso do etanol puro como matéria-prima para a produção de bebidas alcoólicas no país. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo governo, que aprovou novas normas de controle de produção e comercialização. O governo de Moçambique anunciou a proibição do uso do etanol puro como matéria-prima para a produção de bebidas alcoólicas no país. A decisão surge no âmbito da aprovação de novas normas de controle da produção e comercialização de bebidas, com o objetivo de reforçar a fiscalização e proteger a saúde pública. Já percebeu que a sua juventude está a entrar para uma rota que não é a melhor? A sua população está a entrar para uma rota? Então, nós autorizamos essa fábrica a funcionar. A pergunta é, deixamos que aquela linha de produção continue a acontecer porque nós é que autorizamos? Deixamos aos moçambicanos dizer, porque ganha vida através da venda disto, mas mata ou tira a vida aos outros, também temos que deixar? O que é que faz um governo prudente? Toma decisões para prevenir o bem maior, e o bem maior é a vida do cidadão moçambicano. Não existe outro maior que esse. O porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, explicou que a medida visa impedir práticas nocivas na indústria de bebidas espirituosas e garantir maior segurança aos consumidores. Sublinhou ainda que as novas regras vão impor um controle mais rigoroso sobre a qualidade das matérias-primas utilizadas, bem como sobre os acessos de fabrico e comercialização em todo o território nacional. Então, ainda que fosse preciso fechar todas as fábricas para proteger a vida dos moçambicanos, seria feito. Neste caso, o que foi fechado, o que está sendo proibido é a linha de produção, não é o fechamento da fábrica. Significa que a fábrica poderá, e como fizemos referência já agora no novo decreto, vão sendo produzidas as bebidas com base naqueles produtos naturais, estamos a dizer cereais, frutas, entre outras. E essas respondem efetivamente o nome de bebidas. Com esta medida, o Executivo pretende travar a utilização de substâncias consideradas de risco e segurar padrões mais elevados de qualidade, alinhados com a defesa da saúde da população e o cumprimento das normas internacionais. Na obra de arte e criação do fogo, Álvaro Fasto transforma a dura realidade da guerra e conflito africano em um convite à revolução e mediação, defendendo o diálogo como caminho para a paz. O livro Criação do Fogo propõe uma leitura profunda sobre o continente africano, explorando suas raízes históricas, culturais e espirituais como ferramenta para superar os conflitos que marcam muitas regiões. O escritor e ator Álvaro Fasto apresenta o fogo como símbolo de renovação, resistência e vida, sugerindo que a África pode recriar seu próprio futuro
a partir do diálogo entre suas tradições e os desafios contemporâneos. Este trata-se de um livro de poemas com o título Criação de Fogo, cujo fogo alude à questão da violência, não é? Foi um livro escrito, sobretudo, pensando em primeiro plano na questão dos conflitos armados. E nós, como um país, como Moçambique, não estamos alheios aos conflitos, temos estado a viver o caso do conflito em Cabo Delgado, mas, de forma geral, ele foi escrito tendo em conta o momento em que nós atravessamos, que os conflitos armados, a violência armada a nível do mundo tem aumentado na Europa, no Médio Oriente, em algumas partes da África, a República Democrática do Congo, o Sudão, a Líbia também como pano de fundo. O autor avança ainda que tenha recebido um feedback muito positivo dos leitores, reforçado pelo fato de a obra ter sido finalista do concurso Ocean Revisão 2024. Isto mostra que a sua mensagem de transformação e paz encontra eco no público, confirmando a relevância da reflexão que propõe para o continente africano e para todos os que acreditam na força do diálogo como caminho de superação. Foi positivo da crítica. Lembremos-nos que este livro foi finalista do Prémio Oceanos da edição 2024, cujo prémio é o maior prémio anual da lusofonia. E acho que este feito, figurar um poeta moçambicano com um livro cujo teor e cujo tema é esse, figurar entre os finalistas de um prémio muito concorrido. Lembremos também que são mais de 3.000 escritores em todo o mundo que concorrem. Acho que foi um ganho e foi uma afirmação daquela poca, de um pouco de qualidade que o livro apresenta, mas também da qualidade que tem vindo sendo apresentada pelos escritores moçambicanos. O anfitrião do evento acrescenta ainda que há muito a se fazer no mundo literário para que mais pessoas se apaixonem pela literatura e engajem em debates sobre paz, identidade e futuro. Há muito por se fazer em termos de leitura, porque a leitura também não é só questão de venda, é questão também das próprias pessoas abraçarem um livro ou pegarem um livro como uma coisa que deve fazer parte do seu dia a dia, dos seus momentos de lazer, dos seus momentos livres, gastarem esse tempo lendo. Lendo aprende-se muito, lendo aprende-se a imaginar o mundo. A obra nos convida a olhar para além da narrativa de violência e sofrimento que muitas vezes domina o discurso sobre a África. O autor acredita que o diálogo é a forma de criar o fogo, um novo começo capaz de transformar as tensões étnicas, políticas e armadas em oportunidades de reconciliação e reconstrução social. A esta altura, sim, vamos conferir a previsão de tempo para as próximas 24 horas e a previsão cambial. Até já. Para já, a Xixa News vai observar uma brevíssima pausa. Não nos perca de vista, já voltamos com mais informações. Continue conosco e até já. O programa Tudo é Possível desta semana é imperdível. Vamos discutir o impacto da economia digital na economia verde. Como é que os modelos de negócios digitais estão a contribuir para a maximização de lucros e, ao mesmo tempo, a contribuir para a preservação do meio ambiente.
você quer ser cada vez mais competitivo, importa primeiro entender, conhecer e investir. Não perca, neste sábado às 15 horas na CCM Time. Estamos aqui na escola secundária Manhanga, onde vamos sim trazer criatividades e mostrar alguns dos nossos talentosos, não é? E esses meninos são naturalmente estudantes. Sabes cantar? Tens alguma música? Não. O pouco que tu sabes, podes cantar para nós? Eu tive uma amiga muito bonita que dizia que me amava, era carinhosa, tudo bem. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado, ok? Sakane diz que sabe fazer beatbox, atenção! Esse é um talento incrível. Queremos ouvir um bocadinho, vai! 3, 2, 1. Ouro no pescoço, como ovo nas costas. Camisa do time, eu pico que ela gosta. A novinha vai querendo, ela passa, ela ficou do pico. Arabia, a novinha fica no CT. Que papai tá te aguardando a nota aí. E vai tomando, vai tomando. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extra Mind. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver um africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano, nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extra Mind. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extra Mind? XM é o canal criado a pensar em você para valorizar seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam a sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. De
volta às notícias, para já vamos olhar para a página internacional. As ações já aprovadas incluem moratórias fiscais, descontos na segurança social e créditos bonificados com taxas de juros até 2,5%, complementadas por garantias do Tesouro. O governo concede às grandes empresas afetadas pelas tempestades Irene ocorrida em São Vicente, Porto Novo e São Nicolau uma subvenção financeira direta. O fundo perdido, no valor mínimo de 1.500 contos, cerca de 14 mil euros, em caso de comprovação inequívoca de prejuízos superiores a valor, pode ser ajustado até o limite de 10 mil contos, cerca de 91 mil euros. Para prejuízos comprovados superiores a 10 mil contos, será concedido às empresas afetadas um crédito fiscal correspondente ao valor remanescente até o limite máximo de 20 mil contos, cerca de 182 mil euros. Estas são algumas das medidas divulgadas pelo governo que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva explicou aos empresários durante uma visita às empresas e explorações agrícolas do Ribeirão de Julião, Ribeira de Vinha e Calau, na ilha de São Vicente, onde constatou os elevados prejuízos nos setores agrícola, industrial, comercial e avícola. Historicamente, setembro tem se revelado um período desafiador para os mercados de ações europeus. Os principais índices e diversas empresas de referência costumam apresentar desempenhos negativos, refletindo uma combinação de fatores sazonais, ajustes pós-verão e expectativas macroeconômicas. Há muito que o mês de setembro tem uma reputação desfavorável para os mercados acionistas mundiais e as ações europeias não são exceção. Os dados históricos revelam que o mês apresenta consistentemente desempenhos fracos para os principais índices continentais, refletindo o padrão sazonal negativo observado. Ao longo dos últimos 30 anos, o índice europeu Stoxx, o principal índice de referência das ações europeias, registrou uma perda média de 1,56% em setembro, ficando apenas atrás da descida de 1,59% em agosto, que é o pior mês do ano. Em cada 15 desses 30 anos, o índice fechou o mês no vermelho, sublinhando uma probabilidade quase nula de um resultado negativo. A sazonalidade negativa mantém-se intacta mesmo quando se limita a análise à última década. Desde 2014, o Euro Stoxx 50 registrou uma queda média de 1% em setembro, com 6 em cada 10 casos a terminarem em perdas. Para já, no turismo, a taxa quase duplicou no fim de setembro. O aumento ocorre no momento de forte queda no turismo internacional nos Estados Unidos da América, o que pode afastar ainda mais visitantes. A partir deste outubro, alguns viajantes que se dirigem aos Estados Unidos terão de pagar uma taxa mais elevada para obterem a isenção do visto. Os cidadãos de 41 países, incluindo a União Europeia, têm de solicitar o sistema eletrônico de autorização de viagem para vistas até 90 dias. As taxas do ESTA deverá quase duplicar no final de setembro. O aumento do preço surge numa altura em que os Estados Unidos da América estão a registrar um declínio acentuado do número de turistas estrangeiros e poderá dissuadir ainda mais os visitantes. A taxa ESTA aumentará de $21 para $40 a 30 de setembro de 2025. E na França, os investidores desenvolveram fertilizantes de base biológica que reduzem a poluição, poupam energia e podem diminuir a dependência da Europa das importações russas. No oeste da França, os agricultores estão a experimentar um fertilizante não convencional, pó feito de algas cultivadas em águas residuais. Os resultados são encorajadores quando misturados com fertilizantes minerais, e este produto de base biológico pode reduzir a sua utilização até 25% sem sacrificar os rendimentos. Os testes efetuados em parcelas de trigo compararam o pó de algas e fertilizantes minerais e outros produtos orgânicos.
O veredito, as algas por si só não se equiparam aos adubos minerais em termos de rendimento, mas quando combinados com eles apresentam os mesmos resultados, reduzindo 1/4 o uso de adubos minerais. Chegamos ao ponto final da primeira edição da XM News. Já sabe, é sempre um prazer gratificante estar em sua companhia. Cuide de si e cuide dos seus. Vemo-nos amanhã, pontualmente 19 horas. Até! Patrocinado por